Então, olá. Então, Tiago, bem-vindo. Obrigado. Então, a gente vai conversar hoje sobre neuromodulação não invasiva e dor, né? Que é uma área de atuação específica agora, né? Do Tiago. Eu vou deixar você se apresentar, que eu acho que daí você está fazendo o mais importante na tua formação hoje, né? Tá bom. Obrigado pelo convite, Juliana. Para mim foi um prazer, né, ser convidado para estar hoje aqui no podcast. Eu sou fisioterapeuta de formação, me formei em 2014 e comecei a fazer mestrado em 2016 na área de neuromodulação da dor, especificamente estudando dinâmicas cerebrais de pessoas com doença falciforme. E aí depois fiz doutorado e hoje eu faço um estágio pós-doutoral na Universidade Federal do ABC. Então, se puder resumir minha trajetória acadêmica, eu sou fisioterapeuta, sou doutor em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia e hoje sou pós-doc aqui na UFABC. E é com o Abraão que você está trabalhando? Sim, Abraão é meu supervisor também no pós-doc. E um detalhe que eu não falei, que é importante, é que eu sou parte, né, do grupo da NAPEM, né, do Núcleo de Apoio e Assistência à Pesquisa em Neuromodulação. Então, para mim é um prazer, assim, falar sobre dor, neuromodulação, é algo que me toca, assim, eu acho muito legal. Eu também, né? Somos suspeitos. Somos suspeitos, né? A minha caminhada foi mais dor primeiro para depois chegar na neuromodulação. Mas a gente se encontra, né? E não tem jeito, porque é para lá que caminha, né? Sim. Então... eu acho interessante essa fala, né? De tipo, é para lá que caminha, porque às vezes eu percebo de que as pessoas não tem uma noção de que dor é cérebro, sabe? Tipo, você vai tratar dor, você quer entender dor, você precisa entender o cérebro, né? E a neuromodulação, ela tem isso, de você entender a dinâmica cerebral relacionada à dor e aí estimular para tentar ajudar as pessoas que sofrem com dor. Isso que é o entender, que a gente de certa forma está preso, né? Culturalmente, no senso comum, e não é Brasil, é mundo, né? Que dor está associada à lesão, é uma dor que a gente chama de periférico, tá? Porque é no segmento, né, que a gente consegue ver fora. Mas quando a dor é crônica, quando a dor é persistente, não está mais aqui o problema, é funcional no córtex, né? É como é que esse cérebro funciona, como é que essa malhazinha cortical, essa teiazinha, uma coisa conversa com a outra e que tá tudo meio barbeiro, né? Sim. Então é para lá que caminha. E que as pesquisas mostram que nossa dor crônica está ali, né? Nessa dor com nome feio, né? Nociplástica, né? Mas... eu acho muito interessante isso, sabe? De você entender de que dor é um fenômeno consciente, né? Cortical, ou seja, só é dor quando você percebe que dói, quando é algo que você sente, né? É algo bem subjetivo, é daquela pessoa. Mas, mesmo sem a pessoa processar ali, ser algo consciente, você tem informação nociceptiva chegando e alterando, modulando esse cérebro, esse córtex. E aí, talvez esse seja o maior desafio para os profissionais de saúde, né? Tipo, poxa, já passou aquela fase aguda, aquela lesão, né? Aquela causa inicial já passou. E o paciente ele continua sentindo dor, continua com queixas. E aí eu gosto muito de usar uma analogia do iceberg, né? Que tipo, a ponta do iceberg, aquela parte ali visível, é a sensação de dor. Dói muito, é uma dor intensa, mas aquilo que tem por trás, né, ali escondido, afastamento do trabalho, depressão, afastamento de fazer o que gosta, do lazer. Então, eu costumo sempre dizer de que, beleza,
você tem a consciência, né? Você percebe que dói, mas é importante entender aquelas outras coisas que não estão só relacionadas com sensação de dor, sabe? Dor é muito mais do que uma pura sensação. Isso, acho que embaixo, quando você está falando que está escondido do iceberg, né? Tem uma perda de identidade, né? Sim. Porque a perda de trabalho, não consigo fazer as coisas que eu gosto, não consigo sonhar, não consigo ver qual que é o meu papel social. E isso tudo são, sim, gente, conexões corticais. Elas não vêm do nada, né? Minha identidade, minha participação social, ela não vem de fora. Ela vem de como o meu cérebro consegue interpretar e digerir tudo que ele recebe como informações e tudo que ele tem como memórias, experiências, né? E isso é essa identidade. Eu achei excelente quando você falou que é uma questão de modulação. Porque você falou, às vezes frustra o profissional de saúde que está atendendo um paciente. Poxa, mas a dor, o agudo já sumiu? Né? Como é que a dor continua? E aí o paciente continua sofrendo e as minhas abordagens, os pacientes são refratários, né? Tipo, acho que não só o fisioterapeuta, mas médicos, né? Outros profissionais que lidam com o paciente com dor, às vezes tem, né, aquela tentação de olhar para a periferia, tipo, tem lesão, tem uma hérnia, tem alguma coisa ali periférica para me explicar meu raciocínio. Exatamente, preciso disso para entender. E aí não tem lá, né, tipo assim, a plasticidade mal adaptativa, disfuncional do cérebro já está lá. E aí a neuromodulação entra, né, com esse papel de tentar ajudar o paciente com dor por outro caminho, né? Não é mais pelo aquele caminho da periferia, de estímulo periférico. Não, agora vamos tentar modular, né, tratar de cima para baixo. Isso. Né? Lá no lugar onde está alterado, tá disfuncional, a gente vai tentar agir por lá. Então, acho que isso é interessante. Antes da gente já entrar de cima para baixo, para entrar na neuromodulação não invasiva, acho que tem outra questão que chega a ser anedota, né, principalmente para fisioterapia, mas às vezes o profissional vai, aplica uma técnica, uma manobra e promove um alívio temporário. E, como é uma modulação, acontece algo na vida da pessoa ao longo daquela semana, pode ser demitida, por exemplo. Sim. E a dor retorna numa intensidade muito maior. Muito maior. E aí o profissional descabela, né? O que eu vou fazer agora? Poxa, e agora? É porque ele não entendeu que está no córtex. Ele está na periferia. Não é aquilo ali que vai ser só dor, né? A dor não se limita àquilo ali. Exatamente. Tem eu lembro que quando eu estava na época do mestrado, estava conversando com um médico, um colega nosso no laboratório, e aí ele estava estudando o cérebro, né? Lá ele fazia eletroencefalografia, né? Que para quem não sabe, são vários eletrodos colocados na cabeça para ver a atividade cerebral. E aí ele entrevistava pessoas com artrite reumatoide. E aí ele chegou com uma professora lá da universidade, uma pessoa totalmente instruída, né? Bem, assim, pesquisava sobre o seu problema. E aí ele perguntou, o que mais lhe incomoda? E, nossa, eu lembro que esse relato me marcou, porque o que ela falou foi o seguinte, olha, o que mais me incomoda não dói, mas isso não é o pior. O pior é que, devido à artrite reumatoide, eu não consigo me vestir sozinha. E eu preciso que o meu filho me ajude a me vestir. E isso, para mim, é terrível. Terrível. É muito constrangedor. Para mim, é pior do que a dor em si, né? Esse sofrimento emocional, esse constrangimento. A perda de funcionalidade. A perda de funcionalidade é o mais importante para ela. Tipo assim, se você for me tratar, se você for me ajudar, e o que você conseguir for melhorar com a minha habilidade de manusear, né, motricidade fina ali para abotoar uma calça, vestir uma roupa sem ajuda,
pouco me importa se a dor vai manter a mesma, contando que eu consiga fazer só e não dependa mais de terceiros, para mim tá ótimo. Isso me mostrou o quão a dor é complexa e o quão é importante que a gente olhe para além da sensação, né, desagradável, aquela definição clássica, né, da IASP. Olha para além da sensação. Tente ver de que dor é muito mais do que um incômodo ali, né, de sensorial. Tem outras coisas. E aí quando a gente vê esses relatos, entra naquilo que você estava falando, de que o cérebro, né, a parte cortical é muito multifacetária. Tem a via da dor envolve emoção, envolve cognição, envolve as minhas experiências anteriores, o contexto do dia a dia. Tô muito bem hoje, de repente tive um estresse no trabalho, tive um estresse em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, enfim. Tive algum evento que me tirou do eixo ali, pronto. Volta aquela dor com tudo, exatamente. Então é muito interessante, é fascinante. É fascinante, eu falo, né, trabalhar com atendimento da pessoa com dor crônica, né? É sempre exigido mentalmente para explorar esse contexto e como armazenou essas experiências para conseguir lidar, né, e ajudar o paciente nessa caminhada. E falando de novo de caminhada, mas a questão do exemplo que você deu da perda de funcionalidade com a dor, né, é para outro lugar também que caminha o tratamento da dor crônica. A gente por muito tempo ficou realizando pesquisa com desfecho primário, né, na dor, a intensidade da dor, as características da dor, quando a gente percebe que às vezes inclusive muda a funcionalidade, a pessoa faz muito mais e a dor dela, ela melhorou porque ela faz mais, apesar da intensidade de dor ser igual ao do início. Exatamente. Isso é incrível, assim. Às vezes eu já conversei com profissionais de saúde que atendem dor e já tive relatos de diferentes formas, mas eu acho que é muito oportuno falar daquelas pessoas que estão frustradas. Tipo, poxa, atendi meu paciente, ele não melhorou, não sei o que eu faço. Aí eu pergunto, o que você avaliou? Eu avaliei a Eva, mostrei e a dor dele não muda. Mas você não avaliou mais nada? Não. Mas aí quando a gente começa a conversar, começa a instigar, ele começa, mas ele chegou e falou que dormiu melhor. Ele agora consegue participar mais das suas atividades familiares. Então, às vezes, a frustração ou aquele caso, paciente não responde a nada, ele é refratário. Será que ele é refratário mesmo? Será que você que não está olhando apenas para um pedacinho da dor, um pedacinho do aspecto doloroso daquela pessoa e tem um mundo de coisas, né, que pode estar sendo alterado pelo seu tratamento ou que pode melhorar a partir de pequenos ajustes que você faz na sua forma de lidar com aquele paciente. A gente começa assim, que você avaliou a intensidade da dor. Isso, Você não avaliou a dor. Né? Eu avaliei o fator mecânico, quais são as causas que poderiam causar uma dor nociceptiva, né? Uma inflamatória, mecânica ali, mas você não avaliou a dor. A dor ela é muito complexa e ela depende do contexto. Ela é dinâmica. Exatamente. Não tem jeito, ela é dinâmica. Exatamente. E é isso que eu fico olhando, né, pro educa a minha dor, né? Eu achei muito legal, achei muito interessante, porque isso mostra da necessidade também. A gente está falando dos profissionais de saúde que muitas das vezes não conseguem entender o fenômeno doloroso, não conseguem entender que é necessário olhar para o cérebro, mas essa frase me fala assim, olha, o paciente também precisa entender como lidar com a dor dele, como lidar com a minha dor, com a sua dor, como é. Então eu acho que esse papel educativo também é uma forma de neuromodular. A gente vai falar aqui de recursos físicos, elétricos, magnéticos, mas é importante também entender de que existem outras formas de neuromodular e a educação em dor faz parte disso, né? Tem vários trabalhos mostrando que pessoas que compreendem melhor a sua dor, né, a parte fisiológica ou
aspectos que antes ele não conhecia sobre a dor, ele passa a mudar a sua estratégia de enfrentamento e isso se repercute em melhora clínica, o paciente começa a se sentir melhor. Isso nossa, é fantástico. Não, é fantástico e é significativo, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela não agacha porque ela tem medo da dor lombar, que pode vir depois. No momento em que ela consegue compreender que aquela dor é nociplástica, que a gente fala, tá, nível cortical, não tem nenhuma lesão, não tem nada que justifique, não piorou a lombar dela. O fato de agachar não fez uma hérnia extrusa, não agrava a situação dela. Então, quando a pessoa começa a ter essa percepção, eu digo para os pacientes que é como se fosse colocar em caixinhas, né? A dor que é disso, a dor que é daquilo, a dor que... Esse tipo de dor, então esse aqui eu tenho que estar bom, esse aqui eu abusei. Não, esse aqui foi porque eu fiz exercício, essa dor muscular, entre aspas, boa, mas é a dor que eu ressignifico, né? Sim. E acho que a pessoa entender... inclusive que a dor dela também é dinâmica, né? Ajuda a deixá-la mais segura nos enfrentamentos do dia a dia. Saber de que, poxa, começou com uma lesão, eu me machuquei, eu sei que eu me machuquei, mas hoje não é aquele machucado já sarou, eu posso fazer que não vai, não tem um machucado ali, né? Então eu acho que é importante também essa consciência, né? De que eu posso fazer esse movimento não vai me machucar. Eu acho isso importante também. E a gente sabe que o medo, hoje até por eletroencefalograma e outras pesquisas, né, eletromiografia também, a gente, quando tem medo de alguma coisa, a gente já muda a própria ativação, a preparação do o cérebro já prepara a gente diferente para fazer aquele movimento. Preparação para o movimento muda, o planejamento daquele movimento é diferente, então tranquilizar, né, o indivíduo que está com dor, ele estar tranquilo para fazer aquela tarefa, seja aquela tarefa cotidiana em casa ou aquela tarefa guiada pelo terapeuta, né, fazendo um exercício ali, ele ter tranquilidade, a consciência de que aquilo não é lesivo para ele devido a uma crença errônea que ele possa ter, é fundamental para que ele tenha sucesso, né? Seja no tratamento de exercício, seja no dia a dia, para não se machucar em casa ou desempenhar melhor suas funções. Isso sim, é entender que esse medo, essa antecipação, ela não está fora da gente de novo, ela está no córtex, né? Exatamente. Ela é a atividade cortical que é diferente, são neurotransmissores que são liberados, né? A gente está aqui falando de várias coisas, nossa... Tá tudo aqui. Mas tudo isso é processado nessa caixinha aqui, né? Então, todas essas coisas que possam estar diferente de quando estava sem dor, né? E agora está funcionando um pouco fora ali do padrão normal que a gente observa. É no cérebro, né? É no cérebro. Então, olhar para o cérebro é importante. É isso aí. Então, agora acho que a gente vai para o cérebro. Né? Como é que a gente pode... Porque mesmo você comentou da educação, né? Em dor. Com certeza, ela é um fator a mais que ajuda nessa modulação, nessa neuromodulação que a gente comentou que o contexto modula, a educação, as crenças, a minha autopercepção, segurança, medo, tudo isso modula. E isso é importante fazer sempre parte do tratamento. Então, quando a gente complementa, né, com uma técnica de neuromodulação não invasiva, a gente vai escolher, inclusive, focos terapêuticos para me ajudar no que a gente percebe que mais precisa. Então, me explica assim, como é que a gente chega nessa neuromodulação? O que ela é, inclusive, que a gente não apresentou, então, né? A neuromodulação, né? Neuromodulação não invasiva, né? Se tem a não invasiva, significa que tem a invasiva, né? Então, você pode neuromodular invasivamente com eletrodos, né? Então profissionais médicos fazem isso, mas recentemente, eu costumo dizer assim, recentemente ali, né, dos anos 2000, tem técnicas bem mais antigas em si, mas começou a ter uma ênfase em neuromodular, em alterar o comportamento cerebral de maneira não invasiva. E aí isso despontou duas formas da gente fazer isso. Seja por estimulação elétrica, né, que é a estimulação transcraniana por corrente direta,
onde a gente coloca 2 eletrodos no crânio em regiões específicas, né? E aí cada eletrodo desse vai ter um efeito específico. Então, sei lá, o eletrodo do polo, né? A extremidade negativa, quando está no crânio, quando está em contato com o córtex, ele inibe aquela população de neurônios, e o polo positivo excita. Basicamente, um inibe e o outro excita. Essa é uma modalidade. A outra modalidade é a modalidade por estimulação magnética, que aí eu vou alterar o comportamento cerebral não mais apenas assim, errado, né? Na verdade, não por extremidade, polo positivo, polo negativo, como é com a estimulação elétrica. Agora, com a estimulação magnética, eu vou trabalhar com frequências de estímulo. Então, frequências lentas, né, de 1 Hz, ou seja, 1 pulso por segundo, eu diminuo a ativação ou inibo aquele comportamento neural, aquela atividade neural. E se eu aumentar a frequência, eu aumento a excitabilidade. Então, neuromodulação não invasiva pode ser por estimulação elétrica, né, por TDCS, onde eu tenho 2 eletrodos, um positivo e um negativo, ou por estimulação magnética. Todas elas serão transcranianas, porque eu vou posicionar aqui no crânio, né? E aí vai ter... na estimulação magnética eu vou trabalhar com frequências. Frequências lentas inibem a região cerebral e frequências mais rápidas aumentam a estabilidade. Então, basicamente, a forma como eu modulo, como eu interfiro com esse cérebro dessas 2 formas, né, principais, né? Existem outras que a gente pode conversar, mas aqui as pessoas vão encontrar nas clínicas. Agora a gente recentemente teve tá tendo, né, um movimento para colocar no SUS, né? Teve pessoal lá, se reuniu lá em São Paulo com alguns candidatos, né, para tentar incluir no SUS. E se a gente conseguir, que a gente espera muito conseguir, a ideia é que sejam essas 2 técnicas. Então, estimulação transcraniana com corrente direta, que é a estimulação elétrica, e estimulação magnética transcraniana. Essas são as 2 formas. Que são as 2 mais pesquisadas, que a gente tem mais evidência. Exato, são mais robustas, são as 2 né? mais pesquisadas do ponto de vista de efeito, do ponto de vista de segurança também. Essas são as técnicas bem mais assim... que estão mais à frente das outras. Na caminhada, elas estão na frente. Já caminharam bastante. Né, elas... não, excelente. Acho que é um projeto de muitos, né, que entre no SUS e com profissionais capacitados para poder aplicar, porque não é só para dor, né? Sim. A gente aqui vai fechar um pouquinho para dor, mas ela tem uma indicação para muitos problemas, né, de saúde que estão no córtex, né? Exatamente. E aí, quando a gente usa a neuromodulação para tratar, né? Então, sempre pensa lá daquilo que eu falei agora há pouco, se for estimulação elétrica, o polo positivo excita, o polo negativo inibe. Mas aí vem a pergunta, né? Eu vou estimular aonde? Eu vou inibir aonde? E aí, né, vai lá pro aquilo que a gente estava conversando antes. O cérebro da pessoa com dor, ele é um cérebro diferente. Ele é um cérebro que ele está funcionando, que ele está rodando, né? O software ali está funcionando, está rodando de uma maneira diferente de quando não tinha dor, de pessoas sem dor. E aí o que os trabalhos eles mostram? Que tem uma região, né, a região do córtex motor primário, que o córtex motor primário é como se fosse um grande centro de redistribuição, né? Várias informações, várias redes cerebrais se conectam com ele ali, e ele é capaz de influenciar áreas relacionadas à emoção, áreas relacionadas à dor, enfim. E os trabalhos eles viram que essa região do córtex motor, em pessoas com dor crônica, né, em específico, é como se ele estivesse trabalhando de maneira mais lenta,
os neurônios ali estão mais inibidos. E aí alguém que está nos assistindo pode pensar, ué, mas beleza, não tá, você está falando que o córtex motor de pessoas com dor não está trabalhando adequadamente, né? Vamos usar essa palavra. Mas na prática, o que isso significa? Na prática, significa que aquele paciente é aquela pessoa que não consegue executar um movimento adequado, a consciência corporal está diferente. É aquele paciente que você faz lá vários exercícios e parece que não responde, não ganha força, ou não ativa bem aquela região, aquela musculatura. Por quê? Porque do ponto de vista estrutural, o neurônio está lá, inervando o músculo, está tudo bonitinho. Mas do ponto de vista de processamento cortical, está alterado. E aí o que eles viram, né, o que os trabalhos mostram é que esse processamento cerebral do córtex motor está inibido. E aí, por estar inibido, eu uso uma técnica excitatória e quando a gente aumenta a estabilidade do córtex motor, isso tem se correlacionado com melhora clínica. As pessoas melhoram a sensação de dor, né? Isso, acho excelente, porque uma das crenças que a gente, do senso comum, né, é que parece que aquela área que está com dor, se a gente fosse perguntar, né, da população, sua dor na lombar, você acha que no córtex ela estaria gritando? Hiperativa, nossa, perfeito isso que você falou. Né, ou ela estaria inibida. O senso comum pensa que ela está gritando porque ela está doendo. Gente, ela está esquecida. Exato, é porque assim... ela tá assim, quando eu vou conversar sobre isso e surge esse ponto que você colocou muito bem, eu sempre falo o seguinte, ó, no córtex você tem diferentes profissões de neurônios. Tem um neurônio que a profissão dele é facilitar o estímulo que chega. E tem um neurônio que a profissão dele, o que ele sabe fazer da vida é inibir, é frear. E aí o que a gente percebe? Que vias inibitórias estão fraquinhas. E aí é que tá. Se o neurônio ali, né? Se o papel dele é inibir e ele está fraco, ele não consegue inibir adequadamente. E aí a informação chega e ele não consegue processar de maneira adequada. Então, quando a gente fala, o córtex motor está inibido, significa que regiões corticais responsáveis por inibir aquela informação dolorosa que chega, não consegue fazer adequado, né? E isso pode ter um efeito contrário. Você pode ter neurônios que têm um papel de facilitar a chegada, pode estar também hiperativos, né? E aí a gente tenta ali reequilibrar. Então, para você que está nos escutando, nos assistindo, pensa assim, o cérebro da pessoa com dor, ele está inibido principalmente em regiões responsáveis por bloquear a chegada de informação nociceptiva, de informação dolorosa. Então, está inibido, mas não está inibido de maneira geral. Ele é inibido de maneira seletiva. E aí a gente... Por isso que precisa de uma avaliação específica, de um profissional adequado, de um profissional capacitado, né? Para poder fazer um tratamento adequado e estimular na área específica. Isso. E aí, voltando, né? Que é uma forma de... Você está facilitando ou ativando, né? Seja pelas frequências da magnética ou né, pelas escolhas dos polos da elétrica. Mas, além de só facilitar ou inibir, esse córtex tem que usar essas informações, né? É que eu quero só chegar na questão de terapias combinadas, que a gente não só coloca aquilo ali e pensa que é suficiente para resolver. Eu costumo dizer, Ju, que a neuromodulação, seja por estimulação elétrica, seja por estimulação magnética, em suma, ele vai alterar o estado neuronal. Ponto. É isso. Né? É isso. A gente vai deixar aquela população de neurônio mais susceptível a serem ativados, né? Ou
hipoativos. Hipoativos a gente inibe, por exemplo, pacientes com ansiedade, a gente inibe aquela região que está hiperativa. No caso da dor, os protocolos, de maneira geral, são excitatórios pelo aquilo que a gente falou, né? O cérebro é como se ele tivesse mais dorminhoco ali, né? Mais hipoativo. E aí... Terapia combinada. Terapia combinada. E aí a gente abre essa janela, né? Você deixa os neurônios, aquele cérebro que antes estava dormindo, agora você deixa ele mais desperto. E aí agora, terapias ativas, né? Exercícios que eu fazia e o paciente não respondia por uma questão de insuficiência cortical, né? Porque a parte cortical ali não estava conseguindo integrar aqueles comandos que chegavam. Agora não. Agora você facilitou para que esse cérebro consiga receber aquele estímulo que você está dando e consiga seguir o seu caminho. Então, a gente sempre costuma dizer, neuromodulação, o ideal, sempre que possível, preferencialmente, precisa ser associada a uma terapia ativa. Seja ser ao mesmo tempo, pode ser neuromodulação antes, estimulação e exercício depois. É sempre importante você entender isso, sabe? Que, estou usando neuromodulação e qual é o meu objetivo com isso? Meu objetivo com isso é facilitar o córtex para que agora ele consiga responder melhor a algo que antes ele não fazia, que antes ele não respondia. E eu acho excelente que tem a questão do combinar o exercício e de, inclusive, selecionar os polos, né? Os locais que eu vou estimular. Você deu o exemplo da ansiedade. E em alguns protocolos para paciente com dor crônica, a gente pode vir a selecionar e estimular ou inibir, né, a questão da ansiedade. Sim. Porque ela é um fator na clínica que às vezes é mais impactante do comum, que... né? O paciente... A gente estava falando isso agora, né? A ponta lá do iceberg é dor. Mas o que tem por baixo, escondido ali, subliminar? Você tem ansiedade, você tem sintomas de depressão, né? Na ansiedade você tem aquele paciente que está ruminando crenças erradas. A gente atendeu uma paciente recentemente que ela tinha enxaqueca. E ela era recém-formada em medicina. E ela disse, olha, eu não consigo dormir. De noite eu fico pensando que eu preciso passar na prova de residência. Sabe, ansiosa quanto ao futuro. E isso piorava os seus sintomas de enxaqueca. Uma das nossas abordagens foi tratar a ansiedade dela, né? Tratar a ansiedade dela para, a partir do momento que a gente diminuísse a ansiedade, a gente começava também a ver melhor as clínicas e também tratar outros lugares, né? Então, assim, o cérebro da pessoa com dor tá totalmente ali bagunçado, né? Uma área hiperativa, outra área hipoativa. Nesse caso, a gente pensou, olha, vamos diminuir a ansiedade dela. Depois a gente vai vendo outras regiões para estimular e ir tratando. Então, na dor, a gente pode, né? É sempre importante. É chover no molhado, é ficar batendo na tecla, mas é porque é importante. Não posso olhar só para a dor. Então, no caso da neuromodulação, se o paciente tem ansiedade, a gente trata, né? Usando inibição do córtex pré-frontal dorsolateral direito, né? Mas pode também estimular excitatoriamente o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo em pacientes com sintomas depressivos, né? Isso. Mas não só em sintomas depressivos. A gente tem observado que devido a várias dimensões que a dor tem, né? Multidimensional, pacientes que têm um componente emocional mais forte, pacientes que têm alterações autonômicas bem presentes, então pacientes com fibromialgia. A gente tem percebido muito na clínica agora pacientes que tiveram Covid e evoluíram com síndrome pós-Covid dolorosa. Então eles sentem dor, fadiga,
estimular o córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo tem ajudado bastante essas pessoas, né? Porque o córtex pré-frontal ele também é uma região que faz conexão com diversas outras áreas, né? Principalmente relacionadas a funções emocionais, funções autonômicas. Então é um alvo interessante. Então, assim, se puder, a gente fala várias coisas, né? Sempre tentar resumir para clarear. No tratamento da dor, a gente pode tanto inibir, a depender de sintomas, né, de ansiedades, mas também a gente pode excitar. E aí eu costumo sempre recomendar que você avalie bem qual é o sintoma predominante. É mais emocional? É mais sensorial discriminativo? O que é? Porque eu acho que vale a pena, sabe? Você focar ali em córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, se tem um componente emocional mais forte, ou se não, córtex motor primário, né? Se tem um componente de movimento ali, de execução de tarefa que não tá legal. Eu acho que vale a pena esse olhar diferencial do terapeuta. E é isso que eu acho que é tão importante na hora que a gente vai tentar avaliar o paciente, né? Não é a intensidade de dor, é o contexto, né? E essa incapacidade, a funcionalidade, e as maiores limitações, né? As maiores barreiras que ele percebe. Identificar bem a demanda desse paciente para estabelecer quais são as regiões que a gente quer priorizar para estimular e planejar no que vai fazer simultaneamente ou após. É tudo muito coerente, né? Da avaliação ao que a gente escolheu como polos para estimular e ao que a gente vai fazer depois ou durante. Então é uma construção. E a gente não faz sozinho. A gente precisa recorrer aos protocolos, às publicações, ao que tem de evidência, né, nesses hubs que a gente quer, nessas áreas corticais que a gente quer estimular ou inibir, mas trazer isso para a realidade do nosso paciente, né? Na questão eu trago muito, quando eu seleciono, eu trago muito para conversar com o paciente. E digo, a gente teria esses direcionamentos. E tem paciente com dor crônica que às vezes, não, a minha questão, eu te garanto, a ansiedade é pior do que tudo isso que tu me explicou. Eu prefiro fazer um que eu trabalhe com essa... E aí, quando eu tenho ele junto, então ele sabe que a gente vai fazer estimulação e o que a gente vai fazer durante tem que vencer essa ansiedade. Agora, isso que você está falando é algo, assim, muito importante de ser feito, né? E que, infelizmente, às vezes está em falta nos consultórios de você ouvir o seu paciente, né? Se eu não me engano, tem um trabalho, eu não lembro se ele é bem recente ou mais antigo, mas eu acho que ele é de 2018, 19 para cá, que eles viram o tempo que o terapeuta ficava ouvindo as pessoas e viram que era muito curtinho. O paciente começava a falar, você... Tá bom, já sei o que é. E sabe aquele meme, né? Tipo, eu preciso, não diga mais nada, já sei o que é. E chega com um negócio nada a ver. É isso, a gente não escuta bem, né? Não treina aquela escuta efetiva, né? Pro paciente. E a partir do momento que você faz uma escuta pro seu paciente, para as queixas dele, aí você agora consegue pegar esses detalhes, né, que você não pegaria se você não tivesse feito uma escuta certa, né? Eu acho interessante porque quem trabalha com dor, né, comenta muito, o paciente antecipa, né, os multifídios da lombar, tudo é antecipado porque ele tem medo, cortical, vai dar várias causas, sistema simpático, um monte de coisa para dizer que o paciente antecipa e por isso ele não calcula bem o resultado do exercício dele. Eu diria que a gente também antecipa. Quando você não escuta e você diz, opa, espera que eu tenha a resposta, quando você não escuta para mudar o teu preconceito do que tu achas que o paciente precisa, tu antecipou. É verdade. E aí tu não consegue evoluir. Então, eu comento muito, para trabalhar com dor, isso na época do meu doutorado, assim, entre 2003, 2007, publicaram um artigo que era quais das patologias e das áreas que davam mais status e menos status para o profissional, né? Meu doutorado foi com fibromialgia
E, gente, ela era a última da lista. Nossa. Assim, não sei quantos, não me recordo quantos, assim, mas era cardiologia na primeira, que era dava mais status para o profissional e para o paciente. Doenças que dão status para ele e que dão status para quem trata. E a fibromialgia não dava status. Nem para quem tinha, nem para quem tratava. É tipo assim, mas é porque todo mundo antecipa, né? Ninguém quer ouvir. Numa questão do cardiologia, você faz um teste de esforço, você faz alguns exames que você já... Não depende nem do paciente, às vezes, te dizer, né? Alguns assintomáticos, né? Meu pai é um que é assintomático e teve infarto, apesar de ter assintomático, né? O cardiologista dele queria os testes e dizia, mas ele é assintomático, para que fazer um cateterismo? Não, foi uma, né? Isso que disse. Mas realmente ele infartou depois e o cardiologista, meu pai sobreviveu ao infarto, tudo bem, mas foi uma questão que ele é assintomático, mas é a evidência que tem no exame. Dizia, exatamente, mas tem algo aqui. Não dependeu dele falar. O exame mostrou ali, né? Mas na dor tem não. Esse componente. Na dor eu dependo 100%. E aí, quando eu dependo 100% do meu paciente, para diagnosticá-lo, eu perco status. Sim. E aí, quando ele começa a falar, eu tenho que aceitar que eu perdi o status para poder ouvir quem tem dor. Senão eu vou antecipar a minha resposta. É verdade. Porque o profissional também tem as suas próprias crenças, né? E antecipa pra caramba. Exatamente. Né? Enquanto a gente não perceber que a gente está antecipando também. Assim, eu acho que são coisas, né? São reflexões que valem muito a pena. Se você lida com pessoas com dor, acho que precisa refletir isso, sabe? Será que eu estou escutando ele adequadamente? Será que a forma como eu estou lidando com meus pacientes com dor é uma forma efetiva? Acho que isso vale a pena refletir. Isso. Eu vou só voltar um pouquinho, que a gente falou da neuromodulação não invasiva. O cérebro funciona por eletricidade. Né? Muita gente, a gente valoriza muito neurotransmissores, né? E, mas falam tanto de dopamina, serotonina, noradrenalina. E, Tiago, por que tu veio falar de eletricidade no cérebro? Então... quando a gente trata, né, assim... Eu lembro que uma vez eu estava recrutando pacientes voluntários, né, para o meu estudo. E aí... O paciente chegou, a gente explicou, olha, a gente vai colocar o eletrodo, vai fazer estimular, você vai sentir um formigamento. Tá, beleza. Aí ela viu eu hidratando, né, o eletrodo. Mas você falou que vai dar um choquinho. E ainda vai molhar? Eu digo, para melhorar essa condutância, né, para passagem da corrente chegar. E aí é interessante ver, né, de que o cérebro, ele tem ali, né, essa atividade neural elétrica, né, captada por eletrodos, e também ele é susceptível à estimulação exógena, né, de estímulos externos. Então, na neuromodulação a gente tem uma parte que a gente usa para avaliar, né, que é a estimulação magnética, para você dar um pulso elétrico e aí você vê como o neurônio se comportou aquilo, e você capta também a informação, quer dizer, você dá um estímulo para ver como ele está e depois você capta para ver essa resposta, né, se o sistema está respondendo de maneira adequada. E em termos de efeito, né, eu estava vendo antes de vir para cá, preparando minha aula para o evento que a gente vai ter mais tarde, dos componentes de neurotransmissores envolvidos, né, na neuromodulação. Tem alguns trabalhos mostrando de que a estimulação cerebral não invasiva, esse estímulo elétrico, esse estímulo magnético que você faz, estimula o cérebro a liberar mais dopamina, liberar mais serotonina, vias opioidérgicas endógenas ali, que talvez em determinados pacientes a produção era ineficiente ou não era bem assertiva, né, naquela condição, enfim.
o efeito da neuromodulação, né, o que ele provoca ali do ponto de vista molecular é a liberação de substâncias capazes de bloquear, né, de maneira direta ou indireta essa passagem dolorosa. Isso. Eu vou complementar, ver se eu consigo. É que assim, se a gente for lembrar lá da escola, lá no ginásio, ensino fundamental 2 agora já, a gente aprendia o corpo humano e aprendia o neurônio. E a membrana despolarizava, né? Sim. Então, é essa despolarização da membrana que é elétrica, que é o mais e o menos, exatamente, né? Um entra, o outro sai, né? E a gente já via isso na escola. E essa despolarização que é o que a gente tenta facilitar ou inibir. A gente muda esse polo, né? Fica mais difícil exatamente, desencadear ou ativar. O neurônio está ali trabalhando, né? O potencial de membrana dele está daquela forma. Ele pode estar mais difícil de despolarizar ou com um DNA de despolarização super... Um sopro. Exatamente, ele despolariza. Ele pode estar em diferentes estados. E aí o que a gente vai fazer depender do polo que a gente usa, você vai aumentar ou diminuir esse potencial de despolarização neuronal, né? E aí tem uma diferença, né? Por exemplo, com a TDCS, a gente não... Por exemplo, estou estimulando o córtex motor. Eu não vou despolarizar o neurônio motor. Você não vai ver contração durante a estimulação por TDCS, por estimulação elétrica transcraniana. Mas com a estimulação magnética, sim. Né? Você dá um pulso de altíssima velocidade e aí ele vai perturbar aquele potencial de membrana de tal forma que aí você vai ter um influxo, né, de cálcio, de energia. A energia muda toda. E aí aquele neurônio ele vai despolarizar e aí você vai ter uma contração. Então, isso é uma diferença, né? Então, estimulação elétrica transcraniana, você modula não despolarizando, você altera o potencial de membrana e deixa ele mais, né, próximo de despolarizar, mais excitável. Com a TMS, você despolariza o neurônio e aí ele, devido, né, essas sucessivas despolarizações, principalmente no córtex motor, você vai deixar aquele neurônio também ali mais fácil, né, de despolarizar. E são essas despolarizações, né, que faz com que um neurônio, que a membrana decida, eu vou liberar a dopamina, exatamente, eu vou liberar a noradrenalina, eu vou recaptar a serotonina. Então, e isso tudo é por causa elétrica, que as pessoas às vezes pensam, não, mas se eu tenho tal medicamento ou se eu tomei, mas eu preciso colocar em função. E eu posso liberar em algumas regiões a serotonina pode causar dor, em outras ela pode tirar a dor, em outras ela pode ajudar o humor. E tudo depende de onde está atuando e o equilíbrio que está acontecendo entre as moléculas, né? Aquilo que eu estava falando. Imagine lá, cada neurônio ali, você vai ter neurônios com profissões diferentes. E aí tem um neurônio que libera mais dopamina, e aí quando você vai estimular ele vai liberar mais aquilo que ele é susceptível a liberar. Então, a estimulação, né, por mais que ela não é invasiva, né, você coloca por fora ali, mas ela é bem precisa. A gente consegue ter um nível de precisão, né, para poder estimular e gerar os efeitos bem específicos que a gente busca durante o tratamento. Eu acho que isso é importante tanto do ponto de vista terapêutico, né, de você ter uma especificidade para tratar seu paciente, mas eu acho que também isso é importante para o paciente entender de que é seguro, sabe? Tipo, a gente consegue estimular o cérebro, consegue modular exatamente naquilo que a gente quer. Você não vai alterar outras funções indesejadas do cérebro do paciente. Eu costumo muito ouvir isso, principalmente quando o paciente é a primeira vez que ele vai fazer neuromodulação. Mas o que vai causar? Digo, não se preocupa, porque é totalmente seguro, né? Os riscos são mínimos e o nível de estimulação ele é bastante controlado. E aí, pegando nesse gancho, o que vai causar, né? Como a gente muda, porque esse cérebro funciona todo desorganizadinho, né? Da dor crônica.
E como a gente vai meio que direcionar em funções que a gente quer, é elétrico, isso cansa o córtex, né? Exatamente. Porque a gente exige que ele faça diferente do que ele está acostumado a fazer. E aí, um dos momentos em que a gente reequilibra esse córtex é no sono. Então, que você faça um pouquinho de descanso, né? Que você faça um pouquinho dessa questão, o sono, a neuromodulação, que até às vezes é um efeito colateral, secundário, mas ele é desejado também. É comum a gente estimular os pacientes, principalmente quando a gente estimula o córtex pré-frontal do dorso lateral esquerdo, o paciente fala, olha, eu dormi muito bem essa noite, né? Então, a manutenção, né, o fortalecimento de sinapses, a gente sabe que isso vai acontecer de maneira mais robusta durante o sono, né? Então, esse período de descanso ali, após a estimulação, então, estimulou o paciente vai para casa, vai dormir, vai ter, né, fazer suas atividades durante o dia. Esse efeito somatório, né, de um dia para o outro, ele é importante. Ele é fortalecido quando o paciente ele teve uma qualidade de sono adequada, né? Isso. E o anterior também é verdade. Às vezes a gente observa que pacientes que vêm para terapia, né, e ele não dorme bem durante a noite, ele é um paciente que demora mais, sabe? Ver resultado ali, né? Porque o cérebro não consegue ali fortalecer sinapses, não consegue consolidar mudanças neuromodulatórias que a gente venha fazer. Então, o papel do sono é bastante importante. A gente observa que o paciente melhora a qualidade do sono após a neuromodulação, tanto por estimulação de córtex pré-frontal, mas também tem uma modalidade que é a estimulação vagal. Não sei se você já conhece aqui, mas na estimulação vagal a gente observa que os pacientes melhoram muito bem a função autonômica, a qualidade do sono deles, e principalmente para pacientes com enxaqueca. A estimulação vagal tem mostrado resultados bastante interessantes, que os pacientes diminuem a ansiedade, melhoram a enxaqueca, melhoram a qualidade do sono, melhora a disposição, né, diminui a fadiga. Então é uma modalidade de tratamento bastante interessante. Que também vem crescendo aí, né? Tá vindo atrás. Exatamente. Né? Ainda é elétrica, né? Mas é diferente, não é contínua, né? Estimulação elétrica, mas agora em outro lugar, não é mais no crânio, mas na região do nervo vago que fica aqui na orelha. Isso, né? Ótimo. Não é, ela tá chegando também, né? Tem outras chegando aí. A neuromodulação, assim, eu percebo que está em franco desenvolvimento, sabe? Assim, a gente falou, né, no início, a estimulação magnética transcraniana, a estimulação elétrica, beleza, mas a gente tem agora a estimulação magnética periférica. Sim. A gente tem a estimulação elétrica vagal, a gente tem a estimulação elétrica medular. Então, tem bastante, eu acho assim que vem crescendo bastante, né? E às vezes, e assim, a gente está falando de estimulação magnética, estimulação elétrica, mas quando eu olho para o futuro, eu vejo outros tipos de modulação que hoje ainda estão muito no âmbito do laboratório, mas que começa assim, né? E logo logo você vai ver que com o tempo ela chega na clínica também. Tem modalidade de estimulação por ultrassom, né? Lá na USP. A fotobiomodulação também, né? Com laser. Fotobiomodulação com laser. Então tem um grupo lá no Hospital das Clínicas na USP que eles estão fazendo neuromodulação com ultrassom. Ultrassom transcraniano. Eu achei muito interessante. Eu não cheguei a experimentar, mas um professor lá do laboratório que participou, ele disse, olha, assim, eu sinto assim, um ruído bem longe, mas não dói, não esquenta ali no lugar da estimulação. E eu não entendo nada disso, mas isso me encanta no sentido de que, poxa,
é uma área que não é estagnada, sabe? Tipo assim, chegamos aqui aí se acabou. Não. Os estudos vêm mostrando de que é possível crescer bastante ainda. A neuromodulação ainda tem muito a entregar. Isso, então sim, não, e a gente está lá compreendendo mais esse córtex, esses hubs, essas conexões, essa malha cortical que... Educando, né? Educando a nossa e explorando e reconhecendo nossos limites, né? E acho que é isso, lidar com o córtex, é saber com a dor, é saber que a gente também tem limites e ser o mais criativo possível, porque o contexto influencia muito. Quanto mais a gente for observador, mais a gente tem elementos para conseguir. É verdade. E aí, com a neuromodulação, a gente consegue modular aspectos comportamentais também, né? Então, pacientes, a gente estava falando aqui, né? Pacientes ansiosos, pacientes depressivos. Que são comorbidades em alguns pacientes, né? Então, são... Tiago, foi excelente. Valeu. Acho que a gente fez um ótimo tour, né? Queres concluir com alguma ideia, alguma reflexão? Apesar de teres concluído já mostrando que vem muito mais por aí. Eu acho que a reflexão que eu tenho sobre o que a gente conversou aqui, né? Se eu pudesse resumir, 3 aspectos importantes. Primeiro, a dor é algo que acontece no córtex, né? Eu não posso olhar para a minha dor, eu não posso olhar para a dor do próximo paciente apenas olhando ali se tem um machucado, se tem uma lesão periférica, né? É importante entender de que dor ela pode existir mesmo na ausência de uma lesão, né? E a partir desse contexto, né, de uma dor que persiste mesmo na ausência de lesão, a gente precisa entender do cérebro e a neuromodulação entra aí, né? A neuromodulação ela é uma ferramenta tecnológica, útil, validada, segura, capaz de ajudar a diminuir a dor das pessoas, agindo no foco ali, na onde está alterado, que é na função cortical. Acho que é isso. Excelente. Eu acho que e reconhecer, eu acho que quando você destacou a palavra do caminho que eu coloquei no começo, né? Mas acho que é sempre isso, a gente saber que é uma caminhada. Sim. Que tudo sempre vai agregando conhecimento, novas evidências, algumas caem, e que a gente tem que ser... A ciência é dinâmica, né? Assim como a dor é dinâmica, a ciência é dinâmica, e quanto mais tranquilo a gente ficar nessa caminhada, menos traumático vai ser tanto para a gente como profissional de reconhecer que as coisas mudam, quanto para o paciente também, né? É verdade. Entender esse processo. Acho que é isso. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço. Obrigado. Foi ótimo, né?